Saudações, amados irmãos. Quero agradecer ao Senhor Deus pela vida, pela proteção e pela saúde que me tem concedido e agradecer por este grande privilégio que mais uma vez me concede de ter que me dirigir a vocês a partir desta plataforma digital. Quero aproveitar este momento para convidar todos aqueles meus amigos, irmãos que acessam pela primeira vez a este canal para que se possam inscrever, se por acaso for da sua vontade, e coloquem os vossos likes, não é? Sempre depois de assistir a algum vídeo, coloquem lá os vossos likes se tiverem gostado. Se não tiverem gostado, vocês podem colocar lá o dislike. Eu sempre vou deixar o campo dos comentários abertos. Se por acaso alguém tiver algum comentário, alguma opinião, se tiver algum tópico que gostaria que eu fizesse algum comentário em torno dele, vocês podem colocar lá ou podem deixar ficar os tais comentários ou as opiniões lá nos comentários. Eu vou tomar algum tempinho para poder fazer a leitura dos vossos comentários, depois gravar um vídeo para responder às vossas preocupações. Aproveito este espaço também para convidar-vos a que possam partilhar o link do canal para os vossos amigos, familiares, para os vossos vizinhos, para que também consigam ter acesso às informações, os conteúdos que eu tenho estado a postar aqui neste canal. Gostaria de aproveitar este momento aqui para poder informar a vocês que estou a começar uma semana de extrema importância. Passei por aqui, na verdade, para comunicar isto aqui, para que vocês possam me acompanhar nesta grande semana que tem como título Santa Convocação. É uma semana de oração, onde eu convido a vocês para que possam colocar lá nos comentários se tiver algum pedido de oração por algum familiar. Vocês podem colocar lá nos comentários também. Eu vou fazer uma lista dos vossos nomes para poder orar por vocês. E como primeira lição para esta semana da Santa Convocação, eu preparei a lição O Distribuidor de Talentos. O texto principal está em Mateus capítulo 25, verso 14 até 30. Antes de começar a apresentar esta lição, orarem comigo. Vamos orar juntos? Maravilhoso Deus que habita nos altos céus, obrigado por teu amor. Obrigado por esta semana maravilhosa que o Senhor nos concede, a semana da Santa Convocação. Os meus irmãos estão atentos, me ouvindo. Quero te pedir que o Senhor possa criar condições para que estes meus irmãos consigam explorar a essência do que eu for apresentar aqui. E Pai, quero te pedir que o Senhor os possa abençoar, acompanhar e permita que estas mensagens que eu vou apresentar aqui sejam benéficas e que transformem a vida de cada um. Em nome de Jesus, amém. Pois bem, amigos, nos encontramos nos evangelhos, não é? Várias parábolas. O tema da primeira lição é este: o distribuidor dos talentos. No livro de Mateus, capítulo 25, nós encontramos algumas parábolas, mesmo no livro de Mateus, capítulo 13, encontramos várias parábolas. E noutros livros, não é, dos evangelhos, nós encontramos muitas parábolas que o Senhor Jesus Cristo apresentou aos seus discípulos e às pessoas que estavam sempre diante dele. Jesus Cristo sempre utilizou as coisas mais próximas das pessoas para poder fazer compreender às pessoas aquilo que era desconhecido. Ele utilizava as coisas conhecidas para fazer compreender as pessoas aquilo que era desconhecido. E ele fazia isto utilizando as parábolas, porque as parábolas que ele aplicava, elas estavam mais voltadas para a realidade daquelas pessoas. Por outras palavras, estou a dizer o seguinte: utilizava aquilo que as pessoas tinham mais contato, conheciam melhor, para poder comparar isto ao reino dos seus. E nesta parábola do distribuidor dos talentos, nós vamos ler o seguinte, aqui no livro de Mateus capítulo 25, verso 14. Lemos o seguinte: porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e ao outro 2, e ao outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. A primeira coisa que eu gostaria de sublinhar aqui é o facto de que cada um foi concedido aqueles talentos em função das suas capacidades. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos negociou com eles, granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte que recebera 2, granjeou outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Outro fator é este: dos 3 que receberam os talentos, os 2 multiplicaram, os primeiros 2. Também falar daquele que recebeu 5 talentos e daquele que recebeu 2 talentos. Esses grupos aqui, ou esses 2, conseguiram multiplicar os talentos que lhes foram conferidos. Mas aquele que recebeu um talento, ele não multiplicou. O que simplesmente fez, ele foi ocioso. Escondeu o talento e nada fez com aquele talento. E se formos a continuar a ler o texto bíblico, a Bíblia diz o seguinte no verso 19: e muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. De acordo com o texto bíblico, conseguimos compreender que o tal senhor
o dono daqueles servos e que tinha estas propriedades e distribuiu esses talentos, ele foi para um lugar longínquo e ele levou muito tempo lá, não é? Levou muito tempo. Tendo passado muito tempo, ele voltou para acertar as contas com os seus servos. Amigos, gostaria de levar a vocês a uma reflexão. O Senhor que se refere aqui, amigos, é o próprio Senhor Jesus Cristo, porque é Ele que concede a cada um os seus talentos, segundo as suas capacidades. Vou ler aqui no livro Testemunho sobre Conduta Sexual, da Ellen White, na página 73, que diz o seguinte: Deus é o proprietário do universo. Cada homem, mulher e criança, com todo o seu tempo e talentos que lhes foram concedidos, pertence a Deus. O livro Parábolas de Jesus, na página 206, diz o seguinte: Todos os homens foram comprados por este infinito preço, derramando toda a riqueza do seu neste mundo, dando-nos todo o seu em Cristo. Deus adquiriu a vontade, as afeições, a mente, a alma de todo o ser humano. Crentes ou incrédulos, todos os homens são propriedades do Senhor. Todos são chamados para seu serviço e todos deverão, no grande dia do juízo, prestar contas da maneira em que respondem a estas reivindicações. A Bíblia diz que quem concede esses talentos, o Senhor que concedeu aqueles talentos, é o Senhor Deus. Deus é quem concede aqueles talentos aos seus servos. E a Bíblia diz que os servos são os que receberam os tais talentos. E quem são os servos? São os homens. São aqueles que servem a Jesus Cristo, os discípulos de Jesus Cristo. Aqueles que decidem entregar a vida a Jesus Cristo. São esses que são concedidos os tais talentos. E cada um é concedido em função das suas capacidades. E a Bíblia nos ensina aqui que este Senhor levou muito tempo lá, depois voltou. O foco da mensagem que vou apresentar aqui não é o tempo que o Senhor levou. Porque se formos a olhar para a questão do tempo, se lerem o livro de 1 de Pedro ou 2 de Pedro, se a memória não me falha, diz a palavra de Deus de forma clara que o Senhor Jesus Cristo é muito longânimo, porque Ele não quer ver que outras pessoas se percam. Ele quer ver muitas pessoas salvas. Por isso Ele concedeu habilidades, concedeu a nós talentos para podermos ir advertir aquelas pessoas a respeito do reino, do seu reino que se aproxima. Ele não quer que as pessoas se percam. Por isso até hoje Helena não apareceu. E por quê? Porque ele é longânimo, ele é paciente, ele não quer que outras pessoas se percam. Eu posso estar a falar com alguém que se calhar já está há muito tempo cansado com as coisas desta vida. Já não quer saber mais desta vida, já não quer viver. O meu apelo para si é: você não está perdido ao acessar este canal e justamente ao ouvir esta mensagem. Deus te ama. Você estava por muito tempo distante do Senhor. E hoje o Senhor te mostra a partir desta mensagem, mostra para você que você é tão importante, porque a ti também Ele concedeu os talentos, e você é chamado para se unir ao povo que prega o Evangelho, para levar as pessoas a Cristo. Você é especial diante de Deus. Não se sinta menosprezado. Não se sinta menos importante que os outros. Você é importante para Deus. De acordo com a Bíblia, nós conseguimos compreender que o Senhor Deus voltará um dia, Jesus Cristo há de voltar para acertar as contas com cada um a quem Ele deu os seus talentos. O livro de Hebreus capítulo 9, verso 28 diz: Assim como Cristo veio pela primeira vez, virá pela segunda vez para buscar, ou então para levar a todos aqueles que esperam para a salvação. Jesus vem para conceder a cada um segundo o que tiver feito, ou bem ou mal. Jesus está a voltar, amigos. O Senhor que se refere é o próprio Jesus. Os servos são aqueles que o buscam, aqueles que o aguardam. E nós somos todos convidados, queridos irmãos, para que possamos aplicar aquelas habilidades que Jesus Cristo nos concede para o seu reino. Jesus confiou os tais talentos aos seus servos. Eu vou ler uma porção que diz assim: Cristo confiou a seus servos seus bens, alguma coisa que deve ser usada para Ele. Dá a cada um a sua obra. Todos têm seu lugar no plano eterno do céu. Todos devem colaborar com Cristo para a salvação de almas. Tão certo como nos está preparado um lugar nas mansões celestes, há também um lugar designado aqui na terra, onde devemos trabalhar para Deus. O livro de Ellen White, Parábola de Jesus, na página 207, é que diz isso. Então, quais são essas habilidades? As habilidades que Jesus Cristo nos concedeu, amados irmãos, são as seguintes: aquelas faculdades mentais que Deus nos deu.
Este é o primeiro ponto. As faculdades mentais que Deus nos deu. Segundo ponto, a linguagem que nós possuímos. Terceiro, a influência. Quarto, o tempo. Quinto, a saúde. Sexto, o uso inteligente das forças mentais. Sétimo, o dinheiro. O oitavo é o afeto e a cordialidade. O que é que você faz com essas coisas que o Senhor Deus te concedeu? Será que você está a aplicar as habilidades que Ele te deu para fazer com que as pessoas conheçam esta verdade? Posso estar a falar com alguém ou para alguém que não sabia disto aqui e que a partir de hoje ouviu e quer tomar a decisão de seguir a Cristo. Você está livre, você tem que seguir a Cristo. Porque Jesus Cristo foi quem te trouxe a este mundo e Ele que te concede as habilidades. Vou ler o livro Parábolas de Jesus na página 225, a parte que diz o seguinte: Deus também confiou aos homens meios, dá-lhes a capacidade de ganhar riquezas, umedece o solo com o orvalho do céu e com a chuva que refresca, dá a luz do sol que aquece a terra, despertando para a vida as coisas da natureza e fazendo com que floresçam e produzam fruto. E requer a devolução do que lhe pertence. Deus nos concede tudo isso, mas Ele requer a devolução do que lhe pertence. O que é que você faz com os talentos que Deus te concedeu? Será que você aplica como deve ser? Será que você utiliza esses talentos como aqueles 2 servos aplicaram? O de 5 multiplicou para 10. O de 2 multiplicou e teve total 4. Mas aquele que teve um talento não fez nada com o talento. A preocupação desta parábola não é a demora, mas aquilo que você faz com os talentos que o Senhor Deus te deu. Será que você está a aplicar estas habilidades para a obra do Senhor? Ou você está sendo ocioso como aquele servo infiel que não aplicou aquelas habilidades que o Senhor Deus lhe concedeu? Aquele servo, quando aquele senhor veio para poder acertar ou ajustar as contas, aquele servo simplesmente não apresentou resultados. Estão lembrados daquela videira que Jesus apresenta lá em João capítulo 15? A Bíblia diz: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá frutos, para que dê mais frutos. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então todo o ramo que dá frutos é limpado pelo Senhor para dar mais frutos. Mas o que não dá frutos, o Senhor não pode fazer nada. Simplesmente Ele corta para poder lançar fora. Será que você se comporta como aquele que recebeu aquele um talento? A Bíblia diz que cada um foi concedido em função das suas habilidades. Esta parábola, queridos irmãos, nos ensina que os que são condenados são os que não fazem ou não fizeram nenhuma ação de tentativa com aquelas habilidades que Deus concede. Mas aqueles que tentam fazer alguma coisa, o Senhor Deus não os condena. E vê o que aconteceu com o mau servo. Não perdeu os seus talentos. Ele simplesmente não fez nada para poder fazer o capital crescer. Não fez nada para desenvolver aqueles talentos que o Senhor Deus lhe havia concedido. Por isso ele foi afastado. Amados irmãos, este servo, no lugar de apresentar o que teria feito com aquilo que ele havia sido concedido, o que ele fez foi simplesmente acusar o Senhor, aquele que lhe concedeu aquelas bênçãos. O que é que você faz com os talentos que Deus te dá? Como é que você aplica o tempo que o Senhor Deus te dá? Será que tu tens tomado algum tempo para falar do amor de Cristo para almas que estão a aparecer nas trevas? Há pessoas que querem conhecer a verdade, amados irmãos. Não importa se são pobres ou se são ricos. Há pessoas que querem conhecer a verdade. Há pessoas que estão com sede da palavra de Deus. Será que você toma algum tempo para mostrar esta verdade aos que perecem? O que é que você faz com o tempo que Deus te deu? Será que você reserva algum tempo para ter um descanso de qualidade? Deus te deu este tempo de descanso. Será que você reserva algum tempo para ter um descanso de qualidade? Será que você reserva algum tempo para ter o lazer com os seus familiares, os seus amigos? Amados amigos, há pessoas que trabalham todo o tempo e não conseguem reservar algum tempinho para poder descansar. Pessoas que trabalham até os finais de semana. Será que você reserva algum tempo para ter um descanso no dia do sábado? Um descanso sabático, como a Bíblia nos ensina? O que é que você faz com o tempo que o Senhor Deus te deu? Deus te disse: trabalha 6 dias, o 7º dia para descansar. O 7º dia é como dízimo semanal.
Deus te deu todos os dias, os outros dias, para fazer o que você quer. Mas sempre vai orando, vai clamando, vai louvando a Deus. Será que você tem separado o dízimo semanal, que é o sábado do Senhor Deus, para descansar? Além disso, será que você reserva algum dízimo, alguma oferta para poder agradecer ao Senhor Deus por tudo que Ele faz por ti? Não porque Deus é pobre e não porque Deus quer teu dinheiro, mas em jeito de mostrar o seu amor a partir das ofertas, em jeito de mostrar a sua obediência a partir dos dízimos. Você tem reservado algum tempinho para poder fazer isto? O dízimo, o que determina é a palavra de Deus, que são os 10%. Dos 100 mil que você recebe, dos 100 meticais que você recebe, 10 mil ou 10 meticais é que é a 10ª parte, o dízimo. A oferta ao teu coração é que determina. Não deve ser alguém, não deve ser algum pastor, não deve ser uma pessoa a determinar por ti, mas o seu coração é que determina. Será que você reserva isto? O que é que você faz com a saúde que Deus te deu? Será que você ingere coisas que não têm interesse, que estragam, que destroem o seu organismo? O que você faz? Amigos, fomos concedidos habilidades por Deus para podermos aplicar aquilo que Ele nos concedeu, para podermos fazer alguma coisa para a honra e glória de seu nome. Vou ler a última parte do livro Grande Conflito, na página 647. Este é um dos livros best-sellers que a irmã Ellen White escreveu, e este livro será distribuído, já tem sido distribuído desde este ano 2023 até o ano 2024 será distribuído. Em Moçambique brevemente vamos começar a distribuir. O que você faz? Vou ler o seguinte. Com indizível amor, Jesus dá as boas-vindas a seus filhos, aos seus fiéis, para o gozo de teu Senhor. O gozo de Salvador consiste em ver no reino de glória as almas que foram salvas por sua agonia e humilhação. E os remidos serão participantes de sua alegria, vendo eles entre os bem-aventurados os que foram ganhos para Cristo por meio de suas orações, trabalhos e sacrifícios de amor. Reunindo-se eles em redor do grande trono branco, indizível júbilo lhes encherá o coração ao contemplar os que ganharam para Cristo e verem que um ganhou ao outro, e estes ainda outros, todos trazidos para o porto de descanso, para ali deporem sua coroa aos pés de Jesus e louvá-lo pelos séculos dos séculos. O que é que você faz com os talentos que o Senhor Deus te deu? Será que você aplica da melhor maneira? A maior preocupação do Senhor Jesus não é o tempo da demora, porque se ainda não veio até hoje, é porque há muitos que devem conhecer estas verdades, porque há muitas almas que ainda não conhecem este Evangelho. E você tem esta responsabilidade de ir mostrar esta verdade aos que não a conhecem, a partir das suas orações, a partir da pregação do Evangelho. Você tem esta responsabilidade. Tu foste concedido habilidades para levar as pessoas para Cristo. O que é que você faz com estas habilidades? A linguagem que Deus te deu, será que tu a utilizas para levar almas a Cristo? O que é que você faz? A minha oração vai para 2 grupos. Primeiro, para aqueles que sabiam que possuíam habilidades, possuíam esses talentos que Deus concedeu para poderem multiplicar, levando almas para Cristo e que estão há muito tempo sem aplicar as habilidades. A minha oração também vai para aqueles que não sabiam que possuíam essas habilidades e que a partir de hoje passaram a saber que têm habilidades que o Senhor Deus concedeu para levar almas para Cristo. A minha oração vai para esses 2 grupos. Neste momento vamos orar. Querido Pai, obrigado por teu amor. Temos 2 grupos de irmãos que uns sabiam que eles possuíam habilidades para poder levar almas para ti, ó Pai, mas que por muito tempo não o fazem. Eles pedem o perdão neste momento e eu peço que o Senhor os perdoe. E ajude-os, ó Pai, que seu Espírito os possa impressionar para que eles possam, maravilhoso Pai, entregar as suas vidas e que eles estejam reativados, que possam levar almas para ti. A minha oração também se estende para aqueles que não sabiam que possuíam as habilidades. Ajude-os, ó Pai, a descobrir suas habilidades, que cada um deles aplique as habilidades para levar as almas para ti. Esta é a minha pobre oração, maravilhoso Deus. Em nome de Jesus, amém. Muito obrigado, amados irmãos, que Deus vos abençoe. Amém.